Existe um tipo de homem que nasceu cercado por tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Ricardo Mendes era exatamente assim. Aos 53 anos, havia construído um império de negócios que gerava cifras tão altas que ele nem mais contava, nem mesmo em seus momentos de insônia. Mansão na praia com vista para o infinito, onde o som das ondas era simplesmente uma trilha sonora para suas preocupações. Helicóptero privado que aguardava em seu hangar particular, pronto para levá-lo aonde quer que fosse, mas nunca conseguindo alcançar o lugar que ele realmente queria estar. Carros de luxo que ocupavam 5 garagens diferentes, cada um deles mais caro do que a casa de um executivo comum. Viagens internacionais toda semana. Conferências em Dubai onde negociava bilhões enquanto seu coração batia descompassado. Reuniões em Londres onde assinava contratos que mudavam a economia de cidades inteiras. Negociações em Nova York que o mantinham acordado durante as madrugadas, mas não era o dinheiro que o mantinha acordado. Era algo completamente diferente. Seu nome abria portas que para outras pessoas nunca se abririam. Com uma simples ligação, ele conseguia audiências com ministros. Conseguia mover montanhas de burocracia. Conseguia fazer pessoas poderosas se curvarem e concordarem com o que ele pedia. Seu dinheiro comprava silêncio, comprava lealdade, comprava até mesmo amigos. Homens que ele havia conhecido em conferências vinham para sua casa, riam de suas piadas, bebiam seu vinho de 400 anos. Depois, quando os negócios terminavam, sumiram. Como fumaça. Como se nunca tivessem estado ali. Mas havia uma coisa que ele não podia comprar com suas riquezas. Uma coisa que nenhuma quantidade de zeros em uma conta bancária poderia adquirir. Uma coisa que o mantinha acordado nas noites mais escuras, quando toda a riqueza do mundo não significava nada, quando o dinheiro se tornava apenas papel, apenas números em uma tela, apenas abstrações que perdiam sentido na escuridão. A segurança de seu filho. A certeza de que seu filho estava seguro. A garantia de que Lucas respiraria amanhã, que acordaria de manhã, que nada de terrível aconteceria enquanto Ricardo estava distante. Seu filho, Lucas, tinha apenas 7 anos quando tudo isso começou. Era a razão pela qual Ricardo acordava todos os dias. Era também a razão pela qual sua ex-esposa tinha ajustado a guarda compartilhada de forma que Lucas passasse 7 dias com a mãe e 7 dias com ele. Essa divisão do tempo era como um relógio que marcava a angústia de Ricardo. 7 dias era uma eternidade quando seu filho não estava em sua casa. 7 dias era um período de ansiedade contínua. Nos 7 dias que ficava longe, Ricardo sentia como se uma parte de seu coração estivesse em outro lugar, batendo em ritmo desconexo, em frequência diferente, como se pulsasse em uma dimensão que ele não podia alcançar, uma dimensão onde seu filho estava e ele não estava. Ele chamava toda noite. Às vezes 3 vezes por noite. Às vezes mais. Às vezes antes de dormir, às vezes no meio da noite quando acordava do mesmo pesadelo que o perseguia há anos. Um pesadelo onde Lucas desaparecia. Onde Ricardo acordava em pânico e ligava imediatamente, precisando ouvir a voz de seu filho, precisando confirmar que ainda estava vivo. Fingindo que queria falar com Lucas sobre a escola, sobre seus brinquedos, sobre seus sonhos, quando na verdade queria confirmar que tudo estava bem. Que nada tinha acontecido. Que seu filho ainda respirava, ainda sorria, ainda existia. Que não tinha sido sequestrado por alguém que o vira em um parque. Que não havia sido atropelado. Que não tinha contraído alguma doença rara que apenas Lucas tinha sido escolhido para sofrer. Que não estava ferido, machucado, com medo, chorando sozinho em algum lugar. A ex-mulher, Verônica, reclamava constantemente. Reclamava quando ele ligava no meio da noite. Reclamava quando ele aparecia na escola de Lucas sem avisar, dizendo que apenas estava na região e quis passar para cumprimentá-lo. Reclamava quando ele contratava pessoas para seguir Lucas, para garantir que ele estava seguro no caminho da escola. Ela dizia que ele era controlador, obsessivo, neurótico, que precisava aprender a soltar, que precisava confiar, que uma criança não pode crescer presa nos dedos de um pai paranoia, que Lucas estava desenvolvendo ansiedade, que acordava à noite com pesadelos, que tinha dificuldade em se relacionar com outras crianças porque estava sempre assustado. Mas Ricardo não podia soltar. Não sabia como. Em sua mente, havia um catálogo infinito de tragédias possíveis. Um arquivo completo de acidentes que poderiam acontecer enquanto Lucas estava fora de sua vista.
Ele havia visto 3 reportagens sobre crianças desaparecidas naquele mês sozinho. 3. Uma em São Paulo desaparecida do parque enquanto a mãe estava distraída por alguns segundos, tirou os olhos da criança por apenas um momento para verificar o celular, e quando olhou novamente, sua filha tinha sumido. Levou 6 meses para encontrá-la, e quando encontraram, a criança não era mais a mesma. Uma em Minas Gerais desaparecida da escola, saiu da porta da instituição em um momento de confusão e ninguém viu para onde foi, e ninguém sabe até hoje onde ela está, se está viva, se sofre, se lembra de sua mãe. Uma terceira no Rio de Janeiro, encontrada em um bueiro 3 dias depois, traumatizada, ferida, com marcas de abuso que ninguém quer falar. Então como se espera que um homem repouse em paz? Como se espera que aquele homem simplesmente confie? Ricardo começou a fazer terapia. Verônica o obrigou. Ela disse que ele estava transmitindo seu medo para Lucas, que Lucas estava começando a desenvolver ansiedade também, que a criança não conseguia dormir à noite sem chorar, que acordava gritando, que tinha medo de sombras, que tinha medo de sons, que tinha medo de ficar sozinho. Ricardo foi à terapia, sentou-se em uma cadeira confortável que custava mais do que um carro popular, e ouviu uma mulher de voz suave, cujo diploma estava pendurado na parede indicando sua formação, dizer que era normal um pai se preocupar, mas que havia maneiras saudáveis de lidar com essas preocupações. Ela falou sobre técnicas de respiração. Falou sobre meditação. Falou sobre deixar ir. Ricardo ouviu, pagou R$ 500 pela sessão de 1 hora, assentiu na hora certa, fingiu que estava absorvendo as palavras, saiu do consultório e imediatamente ligou para Verônica para saber se Lucas tinha comido bem. Se tinha bebido água. Se tinha evacuado normalmente porque Ricardo havia lido em um fórum que problemas digestivos em crianças podem indicar ansiedade, e ele queria saber se seu filho estava ansioso. O medo havia se transformado em obsessão. A obsessão havia se transformado em rotina. Ricardo acordava de manhã, antes do sol nascer, e a primeira coisa que fazia não era verificar seus e-mails de trabalho, não era checar o mercado financeiro, não era confirmar se seus negócios continuavam gerando bilhões. Era ligar para a ex-mulher. Era enviar mensagens para a professora de Lucas. Era procurar na internet por estatísticas de segurança infantil, lendo histórias de pais que tiveram seus filhos sequestrados, machucados, mortos. Passava horas lendo sobre os piores cenários possíveis, alimentando seu medo, nutrindo sua paranoia, convencendo-se de que toda precaução era justificada. Seus sócios começaram a notar. Um deles, seu melhor amigo de negócios há 20 anos, chamou em particular e perguntou se tudo estava bem. Se havia algo acontecendo que ele deveria saber. Ricardo respondeu que tudo estava ótimo. Que estava apenas ocupado. Mas não estava. Estava fragmentado. Estava dividido entre 2 mundos, aquele onde ele era importante e poderoso, e aquele onde seu filho era importante e vulnerável. Quando Verônica conheceu um novo homem e começou a passar mais tempo fora de casa, Ricardo sentiu seu mundo inteiro desabar. As fundações que ele havia construído com tanto cuidado simplesmente entraram em colapso. Porque agora Lucas ficaria com babás. Babás desconhecidas. Mulheres estranhas que passariam pelas portas de uma casa enquanto seu filho dormia, enquanto seu filho tomava banho, enquanto seu filho se tornava vulnerável em todos os sentidos, e Ricardo não seria capaz de fazer absolutamente nada para protegê-lo. Ele tentou lutar pela guarda total. Contratou os melhores advogados do país, aqueles que haviam vencido cases impossíveis. Apresentou argumentos convincentes. Mostrou evidências de que Verônica estava negligenciando Lucas, que deixava a criança sob o cuidado de estranhos. Mas a justiça, aquela mesma justiça que Ricardo frequentemente contornava com seu poder e dinheiro, disse que um menino precisa de sua mãe. E Verônica era uma mãe dedicada, de acordo com relatórios psicológicos. Não havia motivo para remover Lucas de sua casa. Ricardo foi derrotado pelo sistema, pelo bom senso, pela incapacidade de provar que sua paranoia era, de fato, previdência. Que sua obsessão era, de fato, amor. Quando a nova babá chegou à sua vida, Ricardo sentiu um pequeno alívio que logo se transformou em pânico renovado. Seu nome era Márcia Souza dos Santos. Ela tinha 38 anos, cabelos castanhos amarrados sempre em um coque prático que economizava tempo e dinheiro em salão. Tinha um sorriso que parecia genuíno demais para ser verdadeiro, aquele tipo de sorriso que você vê em pessoas que realmente amam o que fazem. Tinha referências excelentes de famílias importantes e influentes.
Havia cuidado de crianças por mais de 15 anos, de acordo com seu currículo meticulosamente montado. Havia trabalhado para um juiz federal que a descreveu como uma mulher confiável e dedicada. Havia trabalhado para um empresário da construção civil que só tinha palavras de elogio. Havia trabalhado para uma professora universitária renomada que disse que era como uma mãe para seus filhos. Todas as referências foram contatadas pessoalmente. Todas foram confirmadas. Todos os números bateram. Todos os nomes eram legítimos. Todas elogiaram Márcia com entusiasmo genuíno. Todas disseram que era uma mulher íntegra, dedicada, que cuidava das crianças como se fossem suas próprias filhas, que fazia muito mais do que o trabalho exigia, que era presente, que era amorosa, que era confiável. Verônica havia contratado Márcia porque Ricardo a havia pressionado para isso. Havia dito que precisava saber que havia alguém responsável tomando conta de Lucas. Que não podia mais contar com aqueles cuidados aleatórios, com aqueles amigos da escola que ocasionalmente ficavam com a criança por algumas horas enquanto Verônica tinha encontros com seu novo namorado. Que aquilo era irresponsável. Que aquilo era negligência. Que Márcia era a resposta que havia encontrado após meses de pesquisa. Verônica havia concordado porque estava cansada de discutir com Ricardo. Estava cansada de suas preocupações. Apenas queria que ele parasse de ligar tantas vezes. Márcia havia chegado em uma terça-feira à tarde. Levou 2 malas com todas as suas posses. Ricardo a viu apenas uma vez, quando a apresentaram formalmente. Apertou sua mão. Pediu que cuidasse bem de Lucas. Que Lucas era sua vida. Que se algo acontecesse com Lucas, ele não teria motivo para viver. Márcia, visivelmente desconfortável, apenas sorriu e disse que faria o melhor que pudesse. Que Lucas estava em boas mãos. Mas Ricardo havia aprendido pela vida que as aparências são o maior dos enganos. Que um sorriso pode esconder as coisas mais horríveis. Que referências podem ser falsificadas ou, no mínimo, ser incompletas. Que o papel com recomendações de pessoas ilustres pode ser impresso em qualquer lugar. Que não há garantia real de nada. Que você pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda perder aquilo que mais ama. Então como ele poderia ter certeza? Como alguém com dinheiro infinito poderia estar verdadeiramente seguro? Como alguém pode nunca estar totalmente seguro? Foi então que ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Uma decisão que nasceu não de confiança, mas de desconfiança absoluta. Uma decisão que o assombraria para o resto de sua vida, que o perseguiria em suas noites de insônia, que o levaria a questionar se havia feito a coisa certa ou a coisa errada. Ele chamou uma empresa de segurança de ponta, aquela mesma que protegia executivos, celebridades e até alguns membros do governo. Aquela mesma que era conhecida por sua discrição absoluta. Pediu que instalassem câmeras em pontos estratégicos da casa de Verônica. Mas não câmeras visíveis. Câmeras escondidas. Câmeras que não pudessem ser detectadas. Câmeras que não fossem maiores que um botão de camisa. Na sala de estar onde Márcia ficava com Lucas durante as tardes. No corredor onde passavam. Na cozinha onde comiam. Nas escadas. Até mesmo no quarto onde Lucas dormia, porque Ricardo precisava estar absolutamente certo de que seu filho estava seguro até mesmo enquanto dormia. Ele seria capaz de ver cada movimento, cada expressão, cada instante do dia. Era a solução que sua mente paranoia havia encontrado para lidar com a culpa de não estar lá, com a impotência de estar apartado de seu filho por 2 períodos de 7 dias a cada mês. Era também uma violação profunda, uma invasão de privacidade que Ricardo nem reconhecia como tal. Porque para ele, isso era segurança. Isso era proteção. Isso era uma manifestação do amor que sentia por seu filho. Ninguém saberia das câmeras. Nem Márcia. Nem Lucas. Nem mesmo Verônica. E especialmente não seus advogados, não seus conselheiros de negócios, não ninguém que pudesse julgá-lo. Era segredo dele. Segredo de um homem desesperado que estava disposto a violar a privacidade de todos ao seu redor para ganhar a ilusão de controle. Ricardo pagou R$300 mil para ter esse privilégio. R$300 mil em dinheiro que evaporou em troca de câmeras que o permitiriam vigiar uma mulher que estava tentando cuidar de seu filho. Ricardo instalou um aplicativo em seu telefone. Um aplicativo que o técnico lhe explicou, falando de forma rápida, com entonação de alguém que faz isso o tempo todo, sem julgamentos, porque neste negócio você aprende a não julgar os clientes.
De seu escritório, da sua sala de reuniões, do avião, da cama, de onde estivesse, Ricardo poderia acessar os vídeos em tempo real. Poderia vigiar sua própria vida acontecendo sem ele. Poderia ser um deus de vidro, observando tudo, vendo tudo, mas incapaz de interferir. Incapaz de estar realmente lá. O aplicativo se chamava Proteção Familiar. Ricardo deu uma risada amarga quando leu o nome. Qual era a definição de proteção familiar? Seria observar? Seria vigiar? Seria invadir? Ricardo não tinha respostas. Apenas tinha necessidade. Uma necessidade que o consumia. Os primeiros dias foram confusos e perturbadores. Ricardo via Márcia preparando o café da manhã com cuidado quase meticuloso. Fritava ovos. Cortava frutas. Montava o prato com a precisão de um chefe. Depois via Lucas comendo, deixando cair alguns flocos de cereal na camiseta, como qualquer criança faz. Via Márcia limpando a camiseta com um pano úmido, e Lucas rindo. Aquele riso ecoava através do aplicativo. Ricardo ouvia o som de seu filho rindo, rindo para uma mulher que não era sua mãe, rindo enquanto Ricardo não estava lá. Via-os assistindo a desenhos animados juntos, com Lucas sentado no colo de Márcia enquanto ela penteava seus cabelos com os dedos. Via Márcia sussurrando algo no ouvido de Lucas, e Lucas rindo novamente. Via Márcia beijar o topo da cabeça de Lucas. Tudo parecia normal. Tudo parecia seguro. Mas havia algo que o incomodava. Algo que ele não conseguia definir exatamente. Talvez fosse apenas sua mente inventando problemas onde não havia nenhum. Talvez fosse apenas culpa. Culpa de estar vendo sua vida através de uma tela em vez de estar vivendo. Culpa de ser rico e ainda estar miserável. Culpa de ter um filho e não conseguir estar com ele. Uma tarde, Ricardo estava em uma reunião importante com investidores internacionais. Estavam discutindo a aquisição de uma empresa de tecnologia que valia bilhões. Valores estratosféricos. Nomes de zeros tão altos que começam a perder sentido. Seu telefone vibrou no bolso. Ele ignorou. Vibrou novamente. Ignorou novamente. Um dos investidores perguntou se tudo estava bem, se Ricardo precisava atender. Ricardo respondeu que era apenas uma distração, que podia esperar. Mas não conseguia se concentrar. Sua mente estava em outro lugar. Sua mente estava naquela câmera. Naquele aplicativo. Naquilo que Lucas estava fazendo naquele exato momento com Márcia. Quando a reunião fez uma pausa para café, ele se afastou para um canto discreto da sala de conferências, escondido atrás de uma coluna para que ninguém o visse, e acessou o aplicativo das câmeras com dedos apressados e tremendo levemente. Na tela, via Márcia e Lucas na sala de estar. Nada de anormal. Márcia estava sentada no sofá, e Lucas estava deitado com a cabeça apoiada em seu colo. Ela estava passando os dedos pelo cabelo de Lucas com delicadeza infinita. Estava sussurrando algo que as câmeras não podiam captar porque não tinham áudio. A empresa de segurança havia dito que a lei não permitia áudio sem consentimento. Então Ricardo apenas via. Apenas via Márcia sussurrando, os lábios se movendo em padrões que Ricardo não conseguia ler. Estava simplesmente sentada, junto com seu filho, em um momento de silêncio e conexão. Ricardo olhou para aquela imagem durante 4 minutos. Apenas olhou. Seu coração batia no peito. Seus dedos tremiam. Havia algo naquela cena que o tocava de uma forma que o assustava. Depois retornou para a sala de reuniões e concordou com um valor de $2 milhões para a aquisição. Os investidores aplaudiram. Ele sorriu. Apertou mãos. Mas parte de sua mente estava naquela sala de estar, naquele silêncio, naquela conexão que estava vendo através de um aparelho de vidro que não conseguia capturar o som, não conseguia capturar a essência do que estava acontecendo. Naquela noite, quando Ricardo chegou em casa, encontrou o vácuo que a ausência cria. A casa dele era um museu de riqueza. Tudo era perfeito. Tudo era caro. Tudo era frio. Quadros de artistas famosos pendurados nas paredes. Móveis importados da Europa. Tapetes que custavam o salário anual de um executivo. Mas vazio. Completamente vazio. Lucas estava dormindo quando ele chegou. Apenas dormindo. Ricardo entrou no quarto de seu filho e observou-o por uma hora inteira, ouvindo o som da respiração, verificando se o peito subia e descia,
verificando se Lucas estava vivo. Porque às vezes, especialmente à noite, Ricardo tinha a sensação de que Lucas poderia simplesmente desaparecer, que acordaria de manhã e seu filho teria evaporado como um sonho. Mas foi na noite seguinte, quando Lucas estava dormindo lá e não aqui, que Ricardo fez algo que mudaria tudo. Acessou as câmeras. Simplesmente acessou. Era noite. Eram 11 da noite. As câmeras mostravam Márcia na cozinha preparando algo. Um lanche para o dia seguinte, talvez. Frutas cortadas em uma tigela. Um suco natural. Ricardo assistiu por 30 minutos. Márcia preparando, Márcia limpando, Márcia verificando o relógio para garantir que tudo fosse feito a tempo. Depois, a câmera do corredor a mostrou indo para o seu quarto. Ela desapareceu da visão. Ricardo ficou observando um corredor vazio por mais 5 minutos. Depois fechou o aplicativo. Pensou em fechar o acesso inteiro. Pensou em cancelar tudo. Pensou em ligar para a empresa e dizer que havia cometido um erro, que aquilo era errado, que ele não era aquele tipo de pessoa. Mas não o fez. Porque a obsessão já havia tomado conta. Porque o hábito é um mestre cruel que não pede permissão. Porque uma vez que você começa, é quase impossível parar. Meses se passaram assim. Ricardo trabalhava durante o dia, monitorava durante a noite. Seu aplicativo se tornou como um celular secundário. Verificava mais vezes do que verificava seus e-mails profissionais. Verificava quando estava em reuniões. Verificava quando estava dirigindo. Verificava quando estava na cama deitado ao lado de uma mulher que havia contratado por algumas horas apenas para não ter que dormir sozinho. Seus relacionamentos pessoais começaram a sofrer. Uma mulher que conheceu em uma conferência em São Paulo, linda, uma executiva inteligente e bonita, pediu para sair com ele. Ele concordou porque era mais fácil concordar do que explicar porque não tinha energia para relacionamentos. Levou-a para um restaurante caríssimo no topo de um edifício, aquele que tinha vista para toda a cidade. A noite era linda. As luzes da cidade refletiam nas janelas. Mas durante toda a noite, ele verificava seu telefone discretamente. Verificava as câmeras. Verificava o que Lucas estava fazendo com Márcia àquele momento. Se estava bem. Se estava dormindo. Se havia algo errado. Linda percebeu. No meio da conversa, ela parou de falar e simplesmente o observou. Você está aqui? Perguntou ela. Desculpe, respondeu Ricardo. Estou aqui. Não, você não está, disse Linda. Seu corpo está aqui, mas você não está. Há algo mais importante. Algo em seu telefone. Ricardo negou, mas ela sabia. Mulheres sabem essas coisas. Elas sentem quando estão competindo com algo invisível. Quando nunca poderão vencer aquela competição. Quando não tem chance. Quando a mulher percebeu que ele estava obcecado com algo que ela não podia ver, algo que ela não podia entender, ela nunca mais o ligou. Apenas desapareceu. Ricardo nem se lembrava do nome dela com clareza alguns meses depois. Seus sócios começaram a notar mudanças mais profundas. Ricardo, que antes participava ativamente de reuniões estratégicas com sua mente totalmente presente, agora muitas vezes se afastava mentalmente. Ricardo, que antes era incisivo e seguro em suas decisões, agora hesitava. Ricardo, que antes era o homem que levava os negócios adiante com segurança de quem conhece o caminho, agora era um homem obcecado por algo que seus sócios não compreendiam e que ele não podia explicar. Seu melhor sócio, Thomas, um homem de 70 anos que havia conhecido Ricardo desde o início de sua carreira, chamou-o em particular. Ricardo, disse ele, colocando a mão em seu ombro. Você está bem? Há algo acontecendo que eu deveria saber. Ricardo respondeu que estava tudo bem, que apenas estava cansado, que precisava de férias. Mas Thomas sabia que não era verdade. Thomas havia visto aquele olhar antes. Era o olhar de um homem que está se perdendo em algo que ele não consegue controlar. Mas havia momentos em que Ricardo via coisas nas câmeras que o tocavam de uma forma profunda. Momentos que ele não havia planejado vigiar. Um dia viu Lucas caindo enquanto brincava na sala. Viu a criança bater o joelho no chão duro. Viu sangue saindo. Aquele sangue era real. Era seu filho sangrando. Ricardo sentiu seu coração disparar. E então viu Márcia correr.
Viu Márcia apanhar Lucas como se estivesse salvando uma vida. Viu Márcia carregar Lucas para o banheiro, limpar o ferimento com água morna com uma ternura que Ricardo nunca havia visto, secar com delicadeza, colocar um band-aid com uma princesa desenhada. Viu Márcia beijar o joelho machucado enquanto Lucas chorava. Viu Lucas parar de chorar porque alguém que não era sua mãe, mas que amava como se fosse, o estava cuidando. Naquele momento, Ricardo sentiu algo que não esperava. Não era raiva. Não era desconfiança. Era inveja. Inveja pura e crua. Inveja de que Márcia estava mais presente para seu filho do que ele estava. Que Márcia sabia o que fazer quando Lucas se machucava, e Ricardo apenas sabia ligar para verificar se tudo estava bem. Que Márcia tinha as mãos pequenas e quentes, e Lucas confiava nelas. Que Lucas acreditava que aquelas mãos o salvariam. Ricardo assistiu aquele vídeo várias vezes. 20 vezes. 50 vezes. Viu Márcia beijando o joelho de Lucas. Viu a criança parando de chorar. E cada vez que assistia, sentia aquela inveja crescer. Mas havia algo mais. Havia noites em que viu Lucas acordando com pesadelos. Viu a criança gritando de medo, chamando por sua mãe que não estava lá. E na câmera do corredor, viu Márcia correndo. Correndo como se Lucas fosse seu próprio filho. Viu-a entrar no quarto e abraçar Lucas enquanto ele chorava no escuro. Viu-a cantarolar uma música antiga enquanto balançava seu filho nos braços com um ritmo suave. Nenhuma das câmeras captava o som, então Ricardo não sabia qual era a música. Mas podia ver nos lábios de Márcia que ela estava cantando. Podia ver no rosto de Lucas que ele estava sendo confortado. Que o medo estava desaparecendo. Que a criança estava encontrando paz nos braços de uma mulher que não era sua mãe, mas que o amava como tal. E naquele momento, algo quebrou dentro de Ricardo. Porque ele percebeu uma verdade aterradora. Ele havia passado o último ano inteiro espionando uma mulher que estava cuidando de seu filho com mais amor do que ele próprio havia mostrado ultimamente. Estava tão ocupado com sua riqueza, tão ocupado em acumular mais bilhões, tão ocupado em construir seu império, que tinha perdido a presença. E Márcia tinha visto isso. Ou pelo menos, ela o via agora. Ela estava tentando preencher um vazio que Ricardo havia criado. Estava tentando ser a mãe que Lucas também merecia. Estava tentando ser o abraço que Ricardo deveria estar oferecendo. Mas havia algo mais que Ricardo ainda não entendia completamente. Havia algo que ele descobriria em breve, em uma noite que mudaria tudo. Porque havia uma verdade que Márcia estava escondendo. Uma verdade que ela havia guardado cuidadosamente dentro dela, como um segredo que pudesse destruir tudo, porque um segredo na vida de alguém sempre pode fazer isso. Uma tarde, Ricardo estava em seu escritório, verificando as câmeras como fazia diariamente agora, como um ritual. Viu Márcia na cozinha. Ela estava tossindo. Uma tosse leve, que ela cobriu com a mão. Depois continuou preparando o almoço. Alguns minutos depois, tossiu novamente. Desta vez, mais forte. Ricardo não deu muita importância. As pessoas tossem. É algo comum. Mas então, nos dias seguintes, ele começou a notar que a tosse de Márcia piorava. Que ela estava tossindo cada vez mais. Que às vezes ela saía da vista das câmeras, presumivelmente indo para o banheiro para não tossir na frente de Lucas. Que quando voltava, sua boca tinha um padrão estranho, como se estivesse segurando algo. Ricardo sentiu preocupação. Era estranho. Por que estava preocupado com Márcia? Ela era apenas uma babá. Mas não era apenas uma babá. Havia 2 anos ela estava cuidando de seu filho. Havia 2 anos ela estava mais presente na vida de Lucas do que Ricardo havia sido. Uma noite, Ricardo viu algo que o deixou em pânico absoluto. Viu Márcia saindo do quarto de Lucas com um pano úmido nas mãos. Seus olhos estavam vermelhos. Como se tivesse chorado. Como se estivesse segurando uma dor que não conseguia carregar sozinha. Ela estava pálida. Seu rosto tinha uma cor cinzenta que o assustou. Ricardo não conseguiu dormir naquela noite. Ficou acordado, reproduzindo aquela cena, aquele momento em que Márcia saiu do quarto de Lucas com lágrimas nos olhos. Porque ela havia chorado. Tinha Lucas gritado? Tinha Lucas se ferido? Ricardo acessou o vídeo do quarto de Lucas. Viu que Lucas estava dormindo. Dormindo tranquilamente. Sem ferimentos.
Sem problemas. Então por que Márcia tinha chorado? Ricardo procurou por uma razão. Procurou por pistas. Procurou por algo que pudesse explicar. Mas não encontrou nada. Apenas encontrou mais perguntas. Encontrou o vazio da incompreensão. Encontrou o medo novamente, aquele mesmo medo que o perseguia há anos, agora em uma forma diferente. Mas então, naquela semana, Ricardo recebeu uma ligação. Era de Verônica. Sua voz ao telefone era diferente. Havia algo ali que Ricardo não havia ouvido antes. Era preocupação. Era medo. Era urgência. Ricardo, disse ela. Preciso contar algo sobre Márcia. Ricardo sentiu seu corpo inteiro ficar tenso. O quê? Ela machucou Lucas? Lucas está bem. Lucas está bem, respondeu Verônica. Mas Márcia? Márcia está doente. Muito doente. Ela me contou ontem. Ela foi ao médico. Os resultados voltaram. Ela. Verônica pausou. Ricardo ouviu ela respirando do outro lado da linha. Ela tem câncer, continuou Verônica, sua voz quebrando. Câncer de pulmão. Os médicos disseram que é estágio avançado. Ela não fez o teste antes porque não tinha dinheiro. Porque trabalhava o tempo todo e não tinha tempo de ir ao médico. Porque ignorou os sintomas esperando que passassem. Ricardo não conseguiu processar as palavras no começo. Câncer. Márcia. Estágio avançado. Não fazia sentido. Ninguém que ele conhecia tinha câncer. Ninguém que cuidava de seu filho tinha câncer. Ela não quer que você saiba, continuou Verônica. Ela pediu para eu não contar. Mas acho que você deveria saber. Por quê? Porque ela nunca mencionou, mas ela ama Lucas. De verdade. E eu vi como ela está assustada. Quando Ricardo desligou o telefone, havia uma falta de ar em seus pulmões. Uma falta de sentido. Uma falta de controle absoluta. Porque toda a riqueza que ele tinha, todo o dinheiro que havia acumulado durante décadas, todo aquele poder que exercia, nenhum disso podia comprar saúde. Nenhum disso podia comprar mais tempo. Nos dias seguintes, Ricardo observou as câmeras com novos olhos. Viu Márcia tossindo. Viu Márcia segurando o lado esquerdo do peito como se sentisse dor. Viu Márcia se apoiando na pia da cozinha como se precisasse de força para continuar em pé. Viu Márcia indo para o banheiro e fechando a porta, e Ricardo sabia que ela estava a chorar de dor, de medo, de desespero. Mas sempre que Lucas entrava na sala, Márcia reunia força. Seu sorriso retornava. Sua voz ficava forte. Ela se tornava inteira novamente. Ela se transformava em algo saudável, em algo seguro, em algo que Lucas pudesse confiar. Ricardo começou a pesquisar câncer de pulmão. Leu artigos médicos. Leu histórias de sobreviventes. Leu histórias de quem não sobreviveu. Aprendeu que estágio avançado significava tempo limitado. Aprendeu que mesmo com quimioterapia, as chances eram baixas. Aprendeu que Márcia estava em um relógio que marcava o tempo de uma forma que Ricardo nunca havia compreendido. Contratou os melhores médicos. Aqueles que trabalhavam com celebridades. Aqueles que pesquisavam tratamentos experimentais. Contratou-os sem que Márcia soubesse. Apenas deixou seus nomes com Verônica, dizendo que era para uma amiga, que ela deveria procurá-los. Mas quando Márcia finalmente desapareceu, quando simplesmente não apareceu mais, Ricardo soube que havia chegado o ponto de não retorno. Uma semana depois da desaparição de Márcia, após 2 anos trabalhando para Verônica, Ricardo recebeu um telefonema. Era uma enfermeira do Hospital Santa Catarina. Estava procurando pelos contatos de emergência de uma paciente. O nome era Márcia Souza dos Santos. Ela havia dado o nome de um tal Ricardo Mendes como contato. Ele era médico. Era parente. Era alguém importante. Ricardo sentiu seu coração disparar. Eu? Não sou médico. Não sou parente. Mas posso. O que aconteceu? Pode contar o que aconteceu? A enfermeira pediu um momento. Depois voltou com uma voz mais séria, aquela voz que as enfermeiras usam quando as notícias não são boas. Ela procurou a emergência ontem à noite com uma tosse que não passava. Uma tosse de 3 meses, segundo ela.
Uma tosse que ela havia ignorado porque não tinha dinheiro para ir ao médico. Fizemos os testes. Fizemos os exames. Os resultados chegaram hoje de manhã. Senhor, sua contato está em estado crítico. Você deveria vir. Se quer se despedir, deveria vir logo. Despedir. Aquela palavra ecoou na mente de Ricardo como o som de um sino fúnebre. Despedir. Porque não havia esperança. Porque havia apenas fim. Ricardo deixou tudo para trás. Seus documentos. Sua importância. Sua riqueza. Deixou seu sócio no meio de uma reunião importante. Apenas saiu da porta com as chaves do carro. Dirigiu para o hospital com uma sensação que não conseguia nomear. Pânico misturado com culpa misturado com arrependimento misturado com amor que ele nunca havia identificado como amor porque havia vindo na forma de uma mulher contratada para cuidar de seu filho. No quarto 427 do terceiro andar, Ricardo encontrou Márcia. Ela estava deitada na cama de hospital, coberta por aquele lençol branco que hospitais usam, aquele lençol que todas as pessoas veem de uma forma diferente quando é seu lençol, quando você está visitando alguém que você ama. Seus olhos estavam fechados. Seu rosto era cinzento, como papel, como cinzas, como algo que havia queimado de dentro para fora. Havia tubos. Havia máquinas. Havia aquele som que hospitais fazem, aquele bip ritmado que marca o tempo não em segundos ou minutos, mas em batidas de coração, em cada respiração, em cada momento que ainda resta. Uma médica aproximou-se. Ofereceu uma cadeira. Ricardo sentou-se, mas não conseguia se mover. Estava petrificado. Era como se tivesse visto alguém que amava sendo consumida de dentro para fora. Ela tem câncer de pulmão, disse a médica, em um tom que havia aprendido a usar com centenas de pessoas, talvez milhares, aquele tom que mistura compaixão profissional com resignação dura. Estágio 3, quase 4. Os sintomas começaram há meses, mas ela não procurou ajuda. Quando finalmente veio, já tinha avançado consideravelmente. Ela é fumante. Ricardo não sabia. Porque Ricardo não conhecia Márcia. Não realmente. Não sabia seus hábitos. Não sabia suas histórias. Não sabia se ela fumava. Não sabia se ela tinha medo. Não sabia nada que realmente importasse. Sabia apenas que ela cuidava de seu filho. Sabia apenas que ele havia vigiado por 2 anos inteiros sem realmente vê-la. Não sei, respondeu Ricardo, sua voz fraca, quase inaudível. Nos dias seguintes, Ricardo permaneceu no hospital. Ficava ao lado da cama de Márcia, observando-a dormir. Observando seu peito subir e descer com dificuldade, como se cada respiração fosse uma luta. Observando as máquinas fazendo todo o trabalho que seus pulmões não conseguiam mais fazer. Observando tubos levando medicamentos que não curavam, apenas adiavam. Não era tão diferente de observar as câmeras. Era ainda observação. Era ainda estar presente sem estar presente. Era ainda não estar realmente ali. Quando Márcia acordou, no segundo dia, seu primeiro pensamento não era em si mesma. Não era sobre sua morte que se aproximava. Era sobre Lucas. Como está Lucas? Perguntou, sua voz rouca, como o papel sendo rasgado. Ele está bem? Alguém está cuidando dele? Ricardo segurou a mão de Márcia. Pela primeira vez em 2 anos, tocou nela. Realmente tocou. Sentiu a pele frágil, os ossos proeminentes sob a pele, o calor da febre que ainda consumia. Felt o pulso fraco, o coração batendo devagar, como se estivesse desistindo. Está bem, disse Ricardo, sua voz quebrando. Ele está seguro. Sua ex-mulher está cuidando bem dele. Diga a ele. Márcia tossiu. Tossiu de um jeito que assustava, de um jeito que parecia que ela estava vomitando seus pulmões. Diga a ele que a tia Márcia o ama. Diga a ele que sempre o amei. Diga a ele que eu voltaria se pudesse. Que eu gostaria de voltar. Que... Márcia pausou, respirando com dificuldade. Que ele é a razão pela qual eu lutei tão duro. Que ele me fez querer acordar cada dia. Que ele me deu propósito. Ricardo começou a chorar. Começou a chorar porque estava entendendo, finalmente, o que havia feito. O que havia perdido. O que havia ignorado em nome da segurança.
que havia sacrificado a conexão real para ter a ilusão de controle, que havia escolhido vigiar em vez de amar, que havia optado pela paranoia em vez de confiar. Você não precisa de câmeras para me conhecer, disse Márcia, seus olhos se abrindo levemente, fixando em Ricardo com uma intensidade que o chocou. Você sempre soube. Desde o início. Você deveria ter apenas pedido. Deveria ter apenas confiado. Como ela sabia? Como Márcia sabia sobre as câmeras? Ricardo nunca havia mencionado. Ninguém havia mencionado. Márcia sorriu levemente. Eu senti, ela disse. As babás sempre sentem. Os cuidadores sempre sabem quando estão sendo observados. Sentem como um frio nas costas. Uma presença invisível. Um olhar que não conseguem ver, mas que conseguem sentir. Eu senti você ali, Ricardo. Por 2 anos, eu senti você assistindo. E sabe do que tenho mais medo? Ricardo negou com a cabeça, incapaz de falar. Tenho medo de que Lucas cresça como você, continuou Márcia. Cercado por dinheiro, mas vazio. Obsessivo, mas sozinho. Poderoso, mas incapaz de amar. Eu quero que ele seja diferente. Eu quero que ele saiba o que é estar presente. O que é confiar. O que é amar sem vigilância. Ricardo caiu de joelhos ao lado da cama. Caiu de joelhos e chorou. Chorou pela primeira vez em décadas. Chorou como uma criança. Chorou por tudo o que havia perdido, tudo o que havia desperdiçado, tudo o que havia destruído em nome de proteção que não era proteção. Era prisão. Estava retendo seu filho em uma prisão invisível. Márcia faleceu 2 meses depois. Em um dia de julho quente, quando o verão estava em seu pico. Um dia que deveria significar férias para as famílias ricas, mas para Ricardo significava o fim. O fim de uma vida. O fim de uma lição que haveria aprendido muito mais cedo se tivesse apenas prestado atenção. O fim de uma graça que ele nunca havia reconhecido como graça até que ela se foi. Ela morreu com Ricardo ao seu lado, segurando sua mão, sussurrando coisas que ela não conseguia mais ouvir, mas que Ricardo precisava dizer, pedindo desculpas, pedindo perdão, pedindo uma chance que nunca receberia. Quando o monitor parou de bip, quando o silêncio tomou conta, Ricardo soube que parte de si havia morrido também. Lucas chorou quando soube. Chorou por semanas. Chorou em seus braços. Chorou enquanto Ricardo segurava, finalmente presente, finalmente aqui. Porque havia finalmente aprendido que estar aqui é mais importante do que estar seguro. Que estar presente é mais importante do que estar controlado. Que amar é mais importante que vigiar. Ricardo deixou seu escritório naquela semana. Deixou seus negócios. Deixou seu império. Seu sócio Thomas assumiu. Ricardo não se importava mais. Nada daquilo importava mais. Nada daquilo tinha significado comparado com o que havia perdido. Ele saiu de seu escritório e foi até a casa de Verônica. Entrou no quarto onde as câmeras estavam. Tirou cada uma delas. Apagou cada vídeo. Apagou toda a gravação. Cancelou o serviço. Queimou os documentos que listavam as datas e horários de cada vigilância. Destruiu os discos rígidos onde os vídeos estavam armazenados. Porque havia finalmente entendido. As câmeras não mostram a verdade. As câmeras mostram apenas o que está na frente delas, os movimentos, as imagens, as superfícies. E a verdade não está nunca em imagens. A verdade está nos momentos que você perde tentando proteger. A verdade está no som da voz quando ela canta uma música para acalmar uma criança que tem pesadelos. A verdade está no abraço que nenhuma câmera consegue capturar porque é feito de toque, de emoção, de presença real. A verdade é que você não pode comprar segurança. Não pode vigiar seu caminho até ele. Não pode controlar seu filho até a salvação. Tudo o que você pode fazer é estar ali. Estar presente. Confiar. Naquele mesmo mês, Ricardo fez algo que mudaria o resto de sua vida. Algo que transformaria a morte de Márcia em algo maior que a morte. Algo que daria sentido ao sacrifício invisível que ela havia feito todos aqueles dias. Ele procurou os pais de Márcia. Eles viviam em uma cidade pequena na região sul do país, muito longe de tudo. Eram pessoas simples, pessoas que o mundo nunca iria celebrar,
pessoas que passariam pela vida sem deixar marcas visíveis no grande quadro da história. O pai de Márcia era carpinteiro. Tinha as mãos marcadas pelo trabalho. Tinha o rosto marcado pelo sol. Tinha olhos que havia visto miséria e mesmo assim continuava trabalhando, continuava vivendo, continuava tendo esperança. A mãe de Márcia trabalhava como faxineira em casas de gente rica. Limpava os pisos que gente como Ricardo sujava. Organizava os quartos onde gente como Ricardo dormia em desespero. Colocava toalhas limpas nas mãos de pessoas que nunca agradeciam. Quando Ricardo chegou naquela casa, com suas roupas caras e seu carro que custava mais do que a casa inteira, com seu relógio de ouro e seus sapatos importados, percebeu que Márcia vinha de um lugar onde dinheiro nunca havia sido abundante. Donde a abundância vinha de outro lugar. Do trabalho. Do sacrifício. Do amor inexprimível que pais dão aos filhos quando não há nada mais para dar. Ricardo conversou com os pais de Márcia por horas. Ouviu histórias sobre uma menina que aprendeu a amar porque tinha pais que a amavam incondicionalmente. Que aprendeu a cuidar porque seus pais lhe cuidaram com gentileza. Que escolheu ser babá porque amava crianças com profundidade. Que havia escolhido trabalhar para Ricardo porque queria dar uma vida melhor à sua própria mãe. Que tinha sonhos de pagar a faculdade de seu irmão mais novo. Que tinha planos de comprar uma casa para seus pais saírem do aluguel. Planos que não se realizariam. Porque a vida a levou embora muito cedo. Porque o câncer não perdoa. Porque o destino não pergunta se é justo. Ricardo criou um fundo. Um fundo enorme, com 40 milhões de reais. 40 milhões de reais que ele havia acumulado em sua vida de riqueza. 40 milhões que agora pertenciam à memória de uma mulher que havia ganhado talvez 300 mil reais em toda sua vida. O fundo pagaria pela educação de qualquer criança pobre que necessitasse. Pagaria por cirurgias de crianças que não tinham seguro. Pagaria por medicamentos. Pagaria por tratamentos. Pagaria por esperança. Porque havia aprendido que o legado de uma pessoa não é medido pelo que ela acumula na vida, mas pelo que ela deixa no coração daqueles que a conhecem. E Márcia havia deixado um legado imenso. Havia deixado um homem rico percebendo que a riqueza é inútil sem amor. Havia deixado um filho aprendendo que nem tudo pode ser comprado com dinheiro. Havia deixado uma marca na vida de Ricardo que nenhuma câmera poderia ter capturado porque era uma marca na alma. Uma marca que queimava. Uma marca que sarava lentamente. Uma marca que nunca desapareceria completamente. Lucas cresceu sabendo a história completa de Márcia. Cresceu sabendo que havia uma mulher que o amou quando seu próprio pai estava distraído demais para notar. Que o abraçava quando tinha pesadelo. Que limpava seus ferimentos com ternura infinita. Que cantava para ele. Que existia completamente para ele, enquanto seu pai apenas observava através de vidro. Cresceu com fotos de Márcia. Com histórias de Márcia. Com a memória viva de Márcia em cada criança que era ajudada pelo fundo que seu pai havia criado. Porque cada criança que era salva era de certa forma uma continuação de Márcia. Era uma extensão de seu amor que não morreu com ela, mas que continuava vivendo através dos seus atos. E quando Lucas ficou grande, quando se tornou um homem de 25 anos, quando completou seus estudos em psicologia e administração, quando precisou decidir o que fazer com sua vida, ele escolheu trabalhar no fundo que seu pai havia criado. Escolheu dedicar sua vida a honrar a memória daquela mulher que o havia ensinado o que significava amar verdadeiramente. Que havia morrido jovem para que ele pudesse aprender cedo que a vida é frágil e que o amor é a única coisa que vale a pena proteger. Que vale mais que dinheiro. Que vale mais que poder. Que vale mais que controle. Ricardo, por sua vez, nunca mais instalou uma câmera. Nunca mais tentou vigiar ninguém. Nunca mais tentou controlar o incontrolável. Porque havia finalmente entendido que o controle é uma ilusão que destrói relacionamentos mais rápido que qualquer outra coisa. Que confiar é um ato de fé que alimenta o amor e cria laços reais. E que às vezes, as pessoas que nos servem nos ensinam mais sobre a vida do que qualquer sucesso financeiro jamais poderia. Ricardo aprendeu a estar presente. Aprendeu a desligar seu telefone. Aprendeu a sentar com seu filho e simplesmente estar lá, sem observar, sem proteger, sem tentar controlar. Apenas estar. Apenas respirar junto. Apenas existir no mesmo espaço e tempo, sem intermediários, sem câmeras, sem vigilância. Apenas duas pessoas vivas, juntas.
Nos últimos anos da vida de Ricardo, quando ele chegou aos 81 anos, seus cabelos já grisalhos, suas mãos já tremendo levemente com idade, ele foi procurado por produtoras. Queriam fazer um documentário sobre sua vida, sobre como havia construído seu império, sobre seus maiores negócios. Ricardo concordou, mas pediu uma coisa. Pediu que falassem sobre Márcia. Pediu que sua história não fosse apagada. Pediu que a morte dela não fosse um segredo. Nas entrevistas que Ricardo deu antes de sua morte, aos 81 anos, sua voz tremendo, seus olhos marejados, ele sempre contava a mesma história. A história de como ele havia perdido a pessoa que amava porque estava muito ocupado se protegendo dela. Como havia aprendido que a maior riqueza não era o que você podia comprar, mas o que você podia sentir. E como uma babá que trabalhava por um salário modesto havia dado ao filho dele e a ele próprio uma lição de amor que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar. Uma lição escrita em sacrifício. Uma lição assinada com morte. Uma lição que mudou tudo. Acredito que as pessoas certas aparecem em nossas vidas no momento certo, disse Ricardo em uma entrevista, seus olhos focando em um ponto distante, como se pudesse ver Márcia ali. Não para nos servir, mas para nos salvar. Márcia não foi para minha casa como uma funcionária. Ela foi como um anjo. E levou tempo demais para eu perceber. Levou sua morte para eu entender. E essa é minha maior vergonha e meu maior aprendizado. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não instalaria aquelas câmeras. Eu simplesmente perguntaria. Eu confiaria. Eu amaria sem vigilância. Lucas, ao lado de seu pai naquela entrevista, agora um homem formado, com propósito, com uma vida dedicada a ajudar crianças, segurando a mão do pai que envelheceu, segurando aquela mão que havia construído bilhões mas que agora apenas queria estar conectada com a dele, simplesmente sorriu com lágrimas escorrendo por seu rosto. Porque ele havia compreendido muito mais cedo. Havia compreendido quando era uma criança assustada que Márcia era amor, que Márcia era esperança, que Márcia era a prova de que neste mundo, há pessoas que escolhem cuidar de estranhos como se fossem seus próprios filhos. Há pessoas que amam sem pedir nada em troca. Há pessoas que morrem para que outras vivam melhor. O fundo que Ricardo criou em nome de Márcia continua funcionando até hoje, 15 anos após sua morte, 20 anos após a morte de Márcia. Continua ajudando crianças. Continua honrando uma memória. Continua lembrando ao mundo que o verdadeiro valor não está no que você possui, mas no impacto que você causa na vida de outros. Que a importância não é medida em dólares, mas em corações tocados. Que o legado não é medido em empresas, mas em vidas transformadas. E se você está assistindo isto agora, se esta história tocou seu coração, se você sentiu aquele aperto no peito quando soube que Márcia havia morrido, talvez seja porque você também precisa aprender o que Ricardo precisou aprender. Que às vezes, as pessoas que menos esperamos são aquelas que mais nos ensinam. Que confiança é mais valioso que controle. Que presença é mais importante que proteção. E que o amor verdadeiro não precisa ser vigiado. O amor verdadeiro já está lá, esperando apenas para ser reconhecido. Esperando apenas para ser aceito. Você acredita que existem anjos entre nós? Você acredita que há pessoas que nascem simplesmente para amar? Você acredita que aquelas que mais nos amam são muitas vezes aquelas que mais negligenciamos? Se essa história te tocou, se você sentiu o coração apertar ao pensar em Márcia, se você se viu em Ricardo e reconheceu suas próprias falhas, seus próprios medos, sua própria obsessão, então compartilhe. Compartilhe porque este mundo precisa saber que nem tudo se compra com dinheiro, que nem tudo se controla com poder, que nem tudo se resolve com vigilância. E que, às vezes, os maiores milagres vêm das pessoas mais simples, daquelas que nunca pediram para ser heróis, mas que o foram de qualquer forma. Se inscreva no nosso canal. Mas não apenas para ver mais histórias. Inscreva-se porque você também merece sentir. Merece refletir. Merece ser lembrado de que existe bondade neste mundo. Mesmo quando parece que já não há nada de bom restando, há sempre alguém como Márcia. Sempre há uma mão estendida. Sempre há um coração que bate para os outros. Sempre há amor. Sempre há esperança. Você só precisa estar atento o suficiente para ver. E quando ver, não deixe passar. Não deixe para aprender quando for tarde demais. Porque a vida é frágil. Porque o tempo passa rápido demais. Porque aqueles que nos amam estão ali,
esperando apenas para serem vistos.